Olá, boa tarde. Os programas de pontos, milhagens ou cashback foram criados para atrair o consumidor com a promessa de vantagens. Mas muita gente reclama da falta de informações adequadas e claras sobre o uso. No Jornal da Justiça de hoje, vamos falar sobre o direito dos consumidores em relação ao tema. Mas esse é apenas um dos destaques do Jornal da Justiça, primeira edição. Vamos aos outros. O plenário do Supremo Tribunal Federal se reúne hoje. Na pauta, a ação que questiona o abate de animais apreendidos por maus tratos. Em reunião do Observatório dos Direitos Humanos, ministro Luiz Fux destaca importantes decisões do Supremo Tribunal Federal para garantir direitos da população LGBTQIA+. Possibilidade de alteração do registro civil sem necessidade de autorização judicial e cirurgia de redesignação de sexo. E ainda, depois de recorrer à justiça, a família do menino Biel, que tem uma doença rara, recebe o dinheiro do governo federal para custear o remédio de alto custo. Graças a Deus, a União depositou. Muito obrigada, nossa gratidão a todos vocês que nos ajudaram nessa campanha. Os ministros do Supremo Tribunal Federal se reúnem daqui a pouco, às 14h, em sessão plenária por videoconferência. Na pauta de hoje, o julgamento de uma ação que questiona o sacrifício de animais silvestres ou domésticos apreendidos por maus tratos. Entenda o caso na reportagem de Carolina Chaves. Os ministros devem referendar ou não a decisão liminar do ministro Gilmar Mendes, que suspendeu em março do ano passado o abate de animais apreendidos por maus tratos. A ação foi apresentada pelo Partido Republicano da Ordem Social, o PROS, sobre dispositivo da Lei de Crimes Ambientais e um decreto que trata da destinação de animais silvestres, domésticos, exóticos ou nativos apreendidos nessas condições. Segundo o autor da ação, as leis ambientais determinam que os animais devem ser prioritariamente libertados em seu habitat ou entregues ao zoológico ou entidades de proteção. O partido pede no STF que seja considerada inconstitucional qualquer interpretação legal que autorize o abate de animais com o objetivo de defesa do meio ambiente e proteção à fauna e flora. Segundo o partido, várias decisões judiciais e administrativas têm autorizado o abate ou sacrifício em vez de zelar pela proteção e integridade desses animais, como determina a Constituição Federal. A Procuradoria-Geral da República se manifestou no sentido de que o abate de animais não deve ser permitido, levando em conta apenas a apreensão por maus tratos. A Advocacia-Geral da União e a Presidência da República também se manifestaram no sentido de que impossibilitar o abate desses animais pode causar risco sanitário e desequilíbrio ecológico. Já a Câmara dos Deputados e o Senado Federal afirmaram no processo que o abate de animais apreendidos por maus tratos só é autorizado em casos excepcionais e que existem leis aprovadas de proteção e punição para quem prejudica o meio ambiente. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, cassou decisões que determinaram bloqueio de verbas do Senado. As informações com a nossa consultora jurídica aqui da TV Justiça, a Gisele Reis. O bloqueio foi determinado pela Justiça do Rio Grande do Sul para pagamento de uma dívida de quase 3 milhões de reais decorrentes de contrato de terceirização de serviço. Os valores são provenientes de acordos contratuais firmados entre o Senado e empresas prestadoras de serviço e seriam inclusive utilizados para o pagamento de verbas trabalhistas aos terceirizados que prestam serviço na Casa Legislativa. O pedido para a liberação dessa quantia foi apresentado pela mesa do Senado Federal e se fundamentou na decisão do STF sobre a impossibilidade de bloqueio, penhora ou sequestro de verbas que estejam sob a disponibilidade do poder público para o pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, mesmo que as empresas envolvidas tenham créditos a receber.
O ministro Alexandre de Moraes, relator do caso, entendeu que as determinações da Justiça do Rio Grande do Sul violaram a separação dos poderes, os princípios da eficiência, da administração pública e da continuidade dos serviços públicos. Também desrespeitaram decisões do Supremo Tribunal Federal. Por isso, determinou a imediata liberação do bloqueio, por entender que o Judiciário não pode interferir no fluxo de pagamentos do Senado, em especial quando se imputa uma responsabilidade por ato de terceiro sem fundamento legal. O ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Douglas Alencar, suspendeu a realização de uma perícia técnica no algoritmo da Uber. A investigação havia sido aceita em uma ação trabalhista movida por um motorista que buscava o reconhecimento de vínculo de emprego. A tutela provisória de urgência determina que a perícia seja suspensa até o julgamento pelo TST de um recurso em mandado de segurança da Uber. A perícia havia sido determinada pelo juízo da 80ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro. O objetivo era identificar as condições em que ocorriam a distribuição, os valores e a frequência das corridas e o conteúdo da comunicação entre a plataforma e os motoristas do aplicativo. No exame de mandado de segurança impetrado pela Uber, o Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, no Rio de Janeiro, restringiu a amplitude da perícia e estabeleceu parâmetros para a realização dela. A plataforma interpôs recurso ao TST e requereu a tutela cautelar de urgência com pedido de efeito suspensivo ao recurso para suspender a perícia até o julgamento do mérito. A Uber alegou violação de segredo empresarial e afronta a livre concorrência e a liberdade de iniciativa. No exame do pedido, o ministro Douglas Alencar assinalou que a necessidade e a licitude da prova pericial é matéria de alta complexidade que exige debate aprofundado. Segundo ele, a utilização dessa prova na instrução da reclamação trabalhista poderia ser questionada em recurso ordinário interposto após a sentença e que a sua realização tornaria desnecessária a decisão do TST no julgamento do recurso ordinário interposto no mandado de segurança. O ministro ressaltou ainda que os riscos que podem decorrer da realização dessa diligência podem trazer à tona informações sigilosas, fundamentais no segmento empresarial de atuação da plataforma. E no próximo bloco, informação clara e adequada. Saiba como o consumidor pode garantir o seu direito a usar os programas de pontos, milhagens ou cashback. Fique com a gente, eu volto já já. Ao longo da história do Brasil, construímos mecanismos responsáveis pelas garantias fundamentais que hoje resguardam todos os cidadãos. A Constituição Cidadã, como é chamada a nossa Constituição Federal, tem como objetivo dar maior efetividade aos direitos fundamentais, norteando todas as áreas do direito. A promessa é de vantagens. O cliente faz a compra e parte do valor que ele pagou recebe de volta em forma de produtos ou descontos quando for comprar de novo. Os programas de pontos, milhagens ou cashback foram criados para atrair o consumidor, mas alguns têm irritado muita gente. Eles geralmente aparecem na fatura do cartão de crédito de muita gente. Os famosos pontos, que podem ser trocados por passagens aéreas, recarga de celular ou algum produto de utilidade. No começo do ano passado, eu cheguei a trocar uns pontos de cartões de crédito que iriam expirar e eu resolvi trocar por 2 produtos, um aspirador de pó e um fone de ouvido. Como a gente estava no auge da pandemia, bem no começo da crise sanitária, eu não poderia viajar, então eu optei por comprar esses produtos. Na teoria, é muito simples. Basta transferir o saldo para o programa de fidelidade escolhido e fazer a compra. Na prática, algumas queixas na prestação de serviços são recorrentes. Páginas de reclamações na internet estão repletas delas, dos mais variados tipos. Já ouviu falar em cashback? É um novo benefício oferecido pelas empresas. Você faz uma compra e recebe uma porcentagem do valor de volta em créditos para gastar de novo.
Uma maneira encontrada para fidelizar o cliente, mas que tem deixado muito consumidor confuso. É o caso dos postos de combustíveis. Alguns divulgam preços abaixo do praticado no mercado para atrair o motorista. Mas ao chegar na bomba, o descontão só serve para quem faz parte de um clube de pagamentos online. E na verdade, nem é desconto, porque o cliente paga o valor cheio e a diferença prometida vem em crédito para comprar outros produtos depois. O preço real pago no litro continua bem mais caro. O Código de Defesa do Consumidor diz que um dos direitos básicos do cliente é a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços ofertados, inclusive o valor que vai ser pago por eles. Quando o consumidor trafegar pela via, o preço que tem que chamar a atenção dele é o preço sem qualquer tipo de desconto, né? De forma mais destacada. E é lógico, sim, o posto pode divulgar as suas promoções com uso de aplicativo, ou por pagamento diferenciado em cartão de crédito, dinheiro ou débito, mas o preço que realmente tem que estar em destaque para o consumidor é aquele preço sem qualquer tipo de desconto. E para dar continuidade ao assunto, eu converso agora com o advogado Ricardo Morichita, que também é professor de Direito do Consumidor. Olá, seja muito bem-vindo. Boa tarde para o senhor. Boa tarde a todos aqui que assistem ao programa da TV Justiça. Um grande prazer estar aqui. Bom, acompanhamos na reportagem que na teoria parece ser tudo muito simples, vantajoso, mas o consumidor pode estar aí entrando numa cilada, numa pegadinha, se não estiver atento a algumas questões. Quais? Olha, acho que um dos principais pontos aí, sobretudo essa parte final da reportagem, né, de atrair o consumidor para o posto de gasolina com o valor da gasolina mais barato, mas sem avisar o consumidor que isso seria devolvido para ele, eu não tenho a menor dúvida. É uma publicidade enganosa e por omissão, porque o artigo 37, parágrafo 3º do CDC, 37.3 do CDC, obriga o fornecedor a informar um dado que é essencial. E não tem nada mais essencial do que o preço. Não dá para fazer um truque com o consumidor. Não dá para mostrar o preço mais barato, mas obrigando o consumidor a utilizar o cartão e o sistema de cashback. Então, aqui eu tenho uma enganosidade. De uma forma geral, o consumidor tem que estar atento. Ele vai entrar num programa, quais as vantagens? Elas existem? E segundo, como ele utiliza essas vantagens? Eu me lembro que antes da pandemia, uma das questões que o consumidor colocava era o preço para utilizar a milhagem, para emitir uma passagem aérea, que muitas vezes era muito mais caro do que se você fizesse a compra dessa passagem. Então, benefício que é benefício tem que valer a pena. E não dá para saber sem fazer conta. Tem que ler o contrato, ler a proposta, fazer conta e ver se vale a pena ou não. Bom, dificuldade no resgate de pontos, transferências que não são feitas adequadamente, as reclamações elas são inúmeras e tudo isso entra ali naquele item de falha de prestação de serviço. A empresa, ela precisa, se o consumidor, por exemplo, perdeu o prazo porque não conseguiu falar com a empresa, ele tem que ser ressarcido e precisa guardar quais documentações para poder reaver esse direito depois. Olha, é sempre importante, né, que o consumidor tenha um registro, protocolo da ligação, se foi um e-mail, uma cópia, e você tem toda a razão, é vício na prestação do serviço. E o vício não pode cair no colo ou na conta do consumidor. É uma obrigação do fornecedor, uma vez que ele tenha feito a proposta, a oferta desse produto, né, esse produto desses cartões de fidelidade, que cumpra adequadamente. Se o consumidor tiver problema, ele precisa saber, ele está respaldado pelo Código de Defesa do Consumidor. Rapidinho para a gente finalizar, Ricardo, o que o consumidor deve fazer, a quem procurar se sentir lesado? Todas as vezes que o consumidor tiver problema, ele pode procurar inicialmente a própria empresa, né? E a empresa tem que adotar a melhor solução para ele. Caso ele não consiga uma solução com a empresa, ele tem os órgãos de defesa do consumidor. Todos os estados brasileiros possuem PROCONs. E ainda, se ele quiser, é importante lembrar, ele pode fazer a reclamação pelo celular dele
com o aplicativo consumidor.gov.br. É um canal ótimo, de cada 10 reclamações, 8 são solucionadas. E ainda, por último, ele pode não só recorrer aos órgãos reguladores, no caso, se o produto é financeiro, ele tem um banco central, e por último ainda, ele tem o Poder Judiciário como última medida para a proteção dos seus direitos. Maravilha, Ricardo Morishita, muito obrigada mais uma vez pelos seus esclarecimentos, pela participação. Ótima tarde para você. Tchau, tchau. Obrigado, grande prazer, um abraço. E você vai ver no próximo bloco, ministros do Supremo Tribunal Federal devem julgar hoje ação que questiona abate de animais apreendidos por maus tratos. Os detalhes no próximo bloco. Até já. Para explicar a importância da Constituição, vale a pena compará-la com elementos conhecidos por todos nós. A Constituição é o documento jurídico que faz nascer o Estado, o país, digamos assim. Então, é justamente esse documento, a Constituição, que traz o DNA do Estado, ou seja, suas feições mais ou menos democráticas, sua forma de governo, o papel das instituições, o seu financiamento por meio dos tributos em geral e os direitos e garantias individuais. O plenário do Tribunal Superior Eleitoral entendeu que não houve irregularidade na eleição de João Antônio Holanda Caldas como primeiro suplente de deputado federal nas eleições de 2018. Em um recurso, adversários afirmavam que ele teria recebido ajuda de uma igreja na campanha e que por isso não poderia assumir como suplente. Mas os ministros do TSE entenderam que esse apoio recebido foi regular. A partir da análise do conteúdo probatório, não se constata, segundo entendo, a presença nos autos de elementos suficientes a ensejar o provimento do recurso, tendo em vista a ausência de comprovação da repercussão ou da gravidade das condutas aptas a influenciar a vontade livre do eleitor e, por fim, desequilibrar a disputa entre candidatos. O Conselho Nacional de Justiça realizou nesta terça-feira a 4ª reunião do Observatório dos Direitos Humanos do Poder Judiciário. Junho é considerado em todo o mundo o mês do orgulho LGBTQIA+. O ministro Luiz Fux, presidente do Conselho Nacional de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, relembrou as importantes decisões do STF para garantir direitos. O Poder Judiciário se posicionou de modo firme ao tutelar os direitos fundamentais da comunidade LGBTQIA+. Em breve retrospectiva, eu poderia rememorar algumas decisões que mudaram fundamentalmente a sociedade brasileira e os paradigmas que nós estávamos acostumados. Citaria a possibilidade de alteração do registro civil sem necessidade de autorização judicial e cirurgia de redesignação de sexo. Importantíssima essa decisão do Poder Judiciário. O reconhecimento da união homoafetiva, o reconhecimento dos direitos à herança nessas relações, a possibilidade de receber benefícios previdenciários e a inclusão das pessoas LGBTQIA+, como dependente em planos de saúde. A cantora Daniela Mercury participou do encontro como representante da sociedade civil e também falou sobre o tema. No Brasil, é preciso celebrar o fato de que o nosso Supremo Tribunal Federal assegurou a prevalência da Constituição contra a letra do Código Civil, convalidando a união estável homoafetiva em maio de 2011 e determinou a punição da homofobia e transfobia como crimes de racismo definidos na Lei 771689. Em minha atividade artística e cívica, tenho feito um grande esforço para fortalecer-nos como nação multiétnica, plural e de muitas crenças, que precisa superar desigualdade, preconceito e discriminação. A reunião tratou ainda sobre o andamento das investigações sobre operações policiais na comunidade do Jacarezinho, no Rio de Janeiro. 28 pessoas morreram no mês passado durante a ação de combate ao tráfico de drogas. O Ministério Público do Rio informou que intensificou os canais de denúncia à população. Criamos um grupo
de trabalho específico para se debruçar nessas questões, com 3 promotores de justiça, chamado Grupo de Trabalho do GTT da ADPF 635. Uma preocupação que tínhamos, e era uma agenda de várias entidades e representantes da comunidade, a dificuldade da comunicação mais imediata, das violações de direitos humanos que poderiam estar acontecendo nessas operações. E havia uma reivindicação de melhoria do nosso plantão, porque nós temos um plantão ordinário com funcionamento das questões relacionadas a esse assunto. Nós fizemos, então, a criação de um plantão específico para receber essas denúncias, vamos chamar assim, de violações de direitos humanos. É um telefone com WhatsApp. O Observatório dos Direitos Humanos se reúne mensalmente sob a coordenação da presidência do CNJ. O grupo tem caráter consultivo e conta com a participação de representantes da sociedade, do Poder Judiciário, de especialistas e conselheiros do Conselho Nacional de Justiça. Há 8 meses de completar 2 anos, o pequeno Biel, que sofre de atrofia muscular espinhal, enfim, vai poder receber o remédio mais caro do mundo. A União liberou o pagamento da medicação. Depois de meses lutando pela medicação do filho, enfim, um alívio. Com muita alegria que eu venho aqui dar a notícia para vocês de que a União, graças a Deus, depositou o valor dos Zolgensma para o Gabriel. Então, assim, gratidões eternas a todos vocês que têm contribuído, que têm nos ajudado, que têm colaborado com essa campanha do Biel. Nós ainda nos encontramos aqui na UTI com ele está se recuperando, graças a Deus está se recuperando bem, está evoluindo bem. A doença rara do Biel é conhecida como AME, provoca a morte de células do sistema nervoso que controlam os músculos, o que impede o desenvolvimento de movimentos do corpo. Atinge 1 em cada 10 mil bebês no mundo. A única esperança para quem tem a doença é o tratamento com Zolgensma, considerado o remédio mais caro do mundo. Para conseguir o medicamento, a mãe de Biel fez campanha e recorreu à justiça. Biel está internado há mais de 1 semana por complicações da doença. No final de maio, o Ministério da Saúde acatou a decisão do Judiciário para providenciar o valor de R$ 11.303.300 para a compra do medicamento. O documento mostra o depósito do valor. Agora estamos rumo aos Zolgensma, ele está aqui dentro da UTI ainda. A gente vai estar organizando tudo e o quanto antes passando informações para vocês. Então, graças a Deus, a União depositou. Muito obrigada, nossa gratidão a todos vocês que nos ajudaram nessa campanha. O Jornal da Justiça, primeira edição de hoje, fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia, mas eu volto em instantes com o pronunciamento do presidente do STF, ministro Luiz Fux, no encerramento da conferência anual Brazilian Studies Program, organizada pelo Centro Latino-Americano da Universidade de Oxford, na Inglaterra. Um intervalo rapidinho e volto já. Tchau, tchau.